A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, bom dia para vocês. Hoje é dia primeiro, né? Dia primeiro aqui de... Não, dia 31 de julho, melhor dizendo, né? E nós estamos aqui novamente no propósito da leitura da Escola Bíblica Dominical, né? É, a Escola Bíblica que nós estamos usando é a revista da Betel, né? Que fala sobre 70 anos, Israel 70 anos, né? O chamado de uma nação e o plano divino de redenção, de autoria do pastor, né, comentarista, pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior, e atualmente ele é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina. No domingo passado nós tivemos aqui uma lição de número 5, né, falando sobre a última praga, né, que é a saída do povo, a última praga, né, a saída do povo hebreu do Egito, onde Deus instituiu a Páscoa, que se comemora aí até hoje, até os dias de hoje lá no povo judeu, né, em Israel. Nós tivemos uma lição bastante proveitosa no domingo passado. Eu vou ler aqui a conclusão dessa lição só para a gente ter uma sequência na próxima lição que nós vamos estar lendo, fazendo a leitura agora. Deus é fiel a cada instante sobre a vida do seu povo. No Êxodo vemos Deus revelando seu poderio para demonstrar ao povo de Israel até que ponto iria o seu amor por eles. A confiança em Deus por parte do povo e a fidelidade do Eterno foram fundamentais para o êxito, né? Do povo, naturalmente do povo hebreu da terra do Egito, né? A lição 6, que vai ser ministrada agora no dia 5 de agosto de 2018, nós vamos falar sobre o deserto, uma escola divina, né? Vamos estar fazendo a leitura aqui, como nós prometemos a todos, né? Eu quero aqui agradecer aí a visita de vocês, o feedback que vocês têm nos dado aí, né? E eu gostaria realmente que você tirasse proveito desse vídeo, dessa leitura, tá bom? Então, o texto áureo da nossa lição, que vai ser ministrada dia 5 de agosto de 2018, fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei no coração. Oséias 2,14. A verdade aplicada. No deserto, Deus sustenta, guia e aperfeiçoa o seu povo. Objetivos da lição: mostrar que Deus sempre tem o controle de nossa caminhada. Explicar o propósito de Deus ao pedir que construísse um tabernáculo no deserto. Apresentar os problemas enfrentados pelo povo de Israel no deserto. Nosso texto de referência encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 13, os versos 19, 20, 21 e 22, que diz assim: E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. A introdução. Por mais que as condições fossem adversas, o deserto foi o local escolhido pelo Senhor Deus para educar e fortalecer os filhos de Israel, além de prepará-los para a conquista da terra prometida. Tópico 1. Deus escolhe o caminho no deserto. A expressão deserto traz a ideia de lugar inabitável ou de condições adversas. Se fosse para o povo
Se fosse para o povo de Israel escolher, jamais escolheriam este caminho. Deserto não é um lugar desejável, mas o texto diz que Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, em Êxodo 13:18. 1.1 Um lugar de dependência. O deserto se caracteriza pelo calor, cuja temperatura ultrapassa 45 graus. A areia, com a sua facilidade de absorver o calor, ajuda a aumentar a sensação térmica. Aliado a esta diversidade, há a falta de água, de comida e de um lugar para descansar. Neste ambiente hostil, sem nenhuma comodidade e perspectiva de mudança, era preciso que o povo de Israel reconhecesse sua total dependência de Deus. Apesar da grande multidão, Deus protegeria e sustentaria o seu povo no deserto. 1.2 Um lugar de provisão. O povo de Israel estava livre dos egípcios, mas continuava escravo dos alimentos e das bebidas do Egito. No deserto, embora livres, não tinham acesso aos mesmos alimentos e bebidas diante da necessidade. A primeira coisa que fizeram foi murmurar. Podemos ver isso lá em Êxodo 15:24 e no capítulo 16, verso 2. A grande lição de Deus para o seu povo é que onde existe a necessidade, existe a possibilidade da provisão divina. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite eram provas cabais da providência de Deus sobre a vida do seu povo. Uma das grandes provisões de Deus para o seu povo foi o maná. Êxodo 16:15 e o verso 31 vai falar sobre isto. 1.3 Um lugar de provação. A Bíblia diz que o Senhor Deus nos prova para saber se o amamos de todo o coração e de toda a nossa alma. Deuteronômio 13, versículo 3. Os filhos de Israel precisavam ter convicção de que era o Deus que o havia tirado da casa da servidão. Muitos enganos, motivações e desejos só são revelados quando somos provados ao extremo. Nenhum lugar poderia revelar tanto o amor de Deus ao povo e, concomitante a isto, mostrar o caráter dos filhos de Israel. Tópico 2. Um tabernáculo no deserto. Um dos pontos mais importantes do deserto é a instauração do culto no tabernáculo. Desde o Egito, o propósito de Deus era que o povo prestasse culto no deserto. O tabernáculo, também chamava de tenda da congregação ou lugar de habitação, era um lugar sagrado e dedicado a Deus para a sua presença. As ofertas 2.1 As ofertas para a construção do tabernáculo. Todo este empreendimento em pleno deserto seria feito com ofertas voluntárias, recursos estes recebidos pela providência divina ao sair do Egito. Deus ordena aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Êxodo 25:2. A expressão voluntariamente, da raiz hebraica nadabs, descreve uma ação voluntária de entregar a si mesmo ou seus recursos ao Senhor, a serviço do Senhor. A oferta para a construção deveria ser uma oferta espontânea, de louvor, vinda do coração e não de um tributo imposto. 2.2 Vou tomar uma aguinha aqui. O propósito do tabernáculo. Em pleno deserto, Deus mostra a Moisés nos mínimos detalhes uma grande tenda a ser feita. Os materiais exigidos pelo próprio Deus para serem utilizados na construção deste projeto eram ouro, prata e bronze, linho e outros materiais valiosos. Tanta beleza em pleno deserto representava grandes verdades espirituais que Deus queria gravar na mente humana, tais como sua majestade e santidade, sua proximidade e a forma de aproximar-se de um Deus santo. Deus desejava que o tabernáculo fosse o centro da vida religiosa, moral e social do povo. Por isso, o tabernáculo se localizava no meio do acampamento das 12 tribos, conforme está escrito em Número 2:17, bem como o centro da celebração e das festas nacionais. Deus precisava ser o centro da vida do seu povo.
Através da tenda da congregação, Deus revelava a sua vontade ao povo. 2.3 A glória do tabernáculo. Quando Moisés terminou a sua obra, a nuvem que havia guiado a Israel aproximou-se e descansou sobre o tabernáculo, como uma manifestação visível da presença de Deus, e ali permaneceu. Êxodo 40, 34 e 35. Quando Moisés procurou entrar no lugar santo, não pôde fazê-lo. Tanto a nuvem quanto a glória eram fortes demais. A maior glória do tabernáculo não se encontrava nas magníficas cortinas, nem no ouro ou na prata, mas na presença de Deus. Ao construir o tabernáculo, estritamente conforme as ordenanças de Deus, os israelitas foram recompensados, pois a glória do Senhor encheu a tenda. Tópico 3. Os problemas enfrentados no deserto. Em todos os 40 anos vividos no deserto, o povo de Israel acumulou uma série de deslizes em seu relacionamento com Deus. Estes erros tinham como base uma visão míope, que consistia apenas em enxergar o momento e não a grandeza de Deus. Eles valorizavam demais o problema e não a fidelidade de Deus que, com mão forte, os libertara do Egito. 3.1 A murmuração no meio do arraial. Uma das atitudes mais frequentes diante das dificuldades era a murmuração. Em sua caminhada pelo deserto, o povo chegou a Mara. Eles não puderam beber água, pois eram amargas, e começaram a murmurar contra Deus. Em Êxodo 15, 23 e 24 existe essa passagem. Em outro episódio no deserto de Sim, o povo novamente murmura contra Deus, lembrando que no Egito havia fartura de carne. Êxodo 16, 1 e 3. A expressão murmuração transmite a ideia de dar vazão a ressentimentos, insatisfação, ira ou aborrecimento mediante resmungos cochichados numa oposição hostil. Isso define bem a atitude de Israel para com Deus. 3.2 O povo e a idolatria. Depois de ver milagres, providência divina e o favor de Deus, o povo de Israel para preencher uma lacuna na liderança se lançou na idolatria. Em Êxodo 32, notamos que o povo usa seus pendentes para fazer um bezerro de ouro. Esta atitude mostra que o povo não se contenta com a presença de um Deus invisível, quer sempre um Deus que possa ver e apalpar. O tempo de escravidão no Egito, diante do Pantaleão, criou neles a ideia de deuses, frutos dos desejos humanos. Israel queria servir a Deus por meio de uma imagem provavelmente similar à representação de Apis, o deus touro dos egípcios. É um perigo quando o cristão sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Cedo ou tarde ocorrerão resultados trágicos, como este evento. Deus puniu os idólatras e uns 3.000 homens morreram. 3.3 Um povo obstinado. Por diversas vezes, Deus se refere ao seu povo como um povo obstinado. Êxodo 3, 32, 9. Esta expressão no hebraico kiasheg significa teimoso. Ao usar esta expressão, Deus está dizendo que o seu povo era irredutível em viver conforme os seus ditames. É triste quando vemos pessoas que, apesar de estarem na igreja há muito tempo, não mudam sua maneira de pensar. Seu proceder, não aceitam ser instruídos por Deus. Conclusão. A peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto, ao mostrar o quanto Deus preparou seu povo para herdar a terra prometida. O deserto revelou as deficiências do caráter do povo e, ao mesmo tempo, oportunizou que Deus revelasse a sua lei e educasse o povo para se tornar uma nação. Amém? Então essa aqui é a lição que vai ser ministrada no dia 5 agora, né? No dia 5 de agosto de 2018. Então nós vemos aqui uma parte interessante, irmão, que o apóstolo Paulo fala, eu vou até ler aqui o versículo aqui, lá em Romanos 12, né? Romanos 12, versículo 1, eu vou até vou ler esse versículo aqui, que está aqui no meu celular, para ver o que Deus buscava do povo com toda a dificuldade imposta à nação
de Israel, para que o que Deus queria que eles fizessem, o que Deus gostaria que ele fizesse. O apóstolo Paulo, né, o apóstolo do gentio, escreveu isso aqui, exemplificou esplendidamente esta situação, e nós podemos aqui então tirar uma preciosa lição deste versículo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse versículo 2 aqui, que fala a respeito da renovação da mente. O que Deus queria que o povo tivesse era essa atitude de renovação da mente, para que eles tirassem tudo aquilo que eles haviam aprendido, todas aquelas atitudes e aquelas coisas que eles faziam lá no Egito. Deus queria que eles esquecessem daquilo totalmente, né? Porque Deus queria fazer deles um novo povo, uma nação, uma nova nação. E para existir uma coisa nova, é necessário que a gente abandone as coisas velhas, né? Então, assim como hoje na nossa vida, nós devemos, quando nós nos reconhecemos e convertemos ao Senhor Jesus, nós devemos abandonar a velha mente e renovar a nossa mente a todo dia, né? A cada dia buscar um renovo espiritual e mudar o nosso pensamento, nossos conceitos, e para que nós possamos realmente obter os resultados que nós almejamos dentro da palavra do Senhor, né? Então fica aqui este comentário, né? Então eu espero que você faça proveito dessa lição. Compareça na escola bíblica dominical no domingo, na sua congregação, se você não congrega aqui conosco no Pontal do Araguaia. Compareça à escola bíblica munido da sua revista de escola dominical. Não deixe de comprar essa revista, mesmo porque essa revista pode ser usada durante a sua vida toda como cristão, né? Ela pode ser uma fonte de instrução, uma fonte de conhecimento excepcional para a sua vida espiritual, tá bom? Não deixe de adquirir a sua revista, compareça à escola dominical, participe juntamente com os irmãos e leve as suas dúvidas para que o professor possa ser discutido em sala de aula, né? Eu gosto sempre de dizer que a escola bíblica dominical é um lugar de cristão que quer aprender a palavra do Senhor. Porque no culto à noite, no domingo, nós vamos na igreja e nós não podemos tirar as nossas dúvidas, né? Não pode parar o culto lá e fazer uma pergunta para o pastor a respeito de um assunto que você talvez tenha dúvida, não é mesmo? E enquanto na escola dominical não, na escola dominical lá, às vezes até assuntos fora da lição, você pode perfeitamente ir lá e perguntar para o pastor ou para a pessoa que estiver ministrando na escola bíblica dominical, certo? Então fica aqui o convite a todos, né? Eu sou o Ramon de Almeida Antunes, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui de Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos.